Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais um episódio do seu programete sobre história pública, a trincheira final contra o império da ignorância. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui mais uma vez em mais um episódio conduzindo os debates no Historiante, que, enfim, a cada semana traz para vocês diversos e variados assuntos, diversos e variados debates, mas claro, ali girando em torno dos conhecimentos históricos, de olhares diversos sobre os mais variados assuntos. Hoje estou aqui acompanhado dele, o homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco e desde então luta contra as garras do capitalismo, o camarada Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Ultimamente, também lutando contra as garras aí do sistema pesado que vem cada vez mais explorando o trabalhador. Porque quando a gente chega no local e vê que o preço dos produtos, mesmo com a plantação em expansão, você vê que o produto não baixa o preço, você começa a pensar, tem atravessador na história, tem muito capitalista na história. Isso eu falo porque a gente mora numa região produtora de alimentos e a gente vê o preço desses alimentos aumentando. Pois é, comprem diretamente na mão das famílias que plantam, tá? Então valorize a agricultura familiar, senão... Se depender do cara do grande latifundiário, da gente se alimentar, a gente tá tudo lascado, viu? Eu falo porque aqui em Petrolina teve uma situação em um determinado supermercado que o lojista, esse negócio aí do arroz e tal, teve uns locais que não aumentou. Aqui perto de casa tem um mercado que não aumentou, mas teve um outro que o esperto, ele queria pegar o expositor de arroz, estocar, guardar, dar aquela ideia de que zerou para depois no outro dia expor aumentando o preço. São desgraçados. Bom, temos aqui também ele já tem um tempinho que não vem aqui no podcast, é tanto tempo que eu não lembro a última vez que você esteve aqui. Estou aqui acompanhado do senhor Ivo Mendes. Boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite. Já tem um tempinho, eu também não me recordo, já tem um bom tempo que estive aqui. E hoje estou aqui novamente com vocês para a gente conversar aí, para contribuir para o debate. E obrigado pelo convite mais uma vez e boa noite, ouvintes. Beleza, a casa é sua, você já sabe, né? Bom, a gente está aqui hoje reunido para falar sobre um assunto que basicamente a população brasileira, principalmente nos últimos anos, acha que dá no mesmo, infelizmente, que é a relação entre religião e política. Eu acho que vocês acompanharam nos últimos dias um dos eventos que, pelo menos no final do século XX, ele era um evento de reunião de evangélicos em torno de um ideal, né, que era adorar a Jesus Cristo, em poucas palavras. Mas que hoje, na verdade, é um grande comício, showmício, sei lá como é que se chama isso, com fins marcadamente políticos e pior, com fins marcadamente ultradireitistas. Então vamos bater um papo sobre esse assunto hoje. Mas antes, Kleber Roberto, você traz uma marmota da semana pra gente? Marmota da semana. A marmota dessa semana, eu fiquei assim tão abismado que no primeiro momento eu disse, não, eu vou procurar logo no site do EFASAS, do boato.org para ver se é fake news. E esses sites eles não estão contestando essa notícia. Voltei a pesquisar, disse, não tem condições disso ter ocorrido. E vários sites confirmando a história. O caso do trabalhador demitido da Tesla que dormia em seu carro e tomava banho na fábrica para melhorar sua produtividade. Trabalhe enquanto eles se tornam bilionários. A história de Nico Murillo é realmente tocante. Após anos de dedicação, incluindo morar em seu carro para evitar longos trajetos e demonstrar uma lealdade imensa ao seu trabalho, Murillo foi abruptamente demitido da Tesla, como parte de uma reestruturação mais ampla da empresa. Apesar de seus sacrifícios, como abrir mão de confortos pessoais para se dedicar ao trabalho,
ele foi dispensado sem aviso prévio. Essa situação destaca os desafios e a instabilidade que os trabalhadores podem enfrentar mesmo estando extremamente comprometidos com suas funções. Nico, um ex-funcionário da Tesla, encontrou-se desempregado após uma extensa reestruturação na empresa de veículos elétricos que resultou no corte de aproximadamente 10% de sua força de trabalho global, o que corresponde a cerca de 14 mil empregados. O ex-supervisor de produção de 29 anos foi surpreendido com a notícia de sua demissão quando tentou acessar as instalações da fábrica de Fremont, Califórnia, onde trabalhava, e seu crachá foi recusado pelo sistema de segurança. Meu amigo, trabalhe enquanto eles se tornam bilionários. Lembrou a mesma empresa, né, que tinha uma CEO que ficou bem conhecida quando tiraram a foto dela, que ela dormia no trabalho. Ela levava um colchonete. Nesse caso, não. Dessa CEO da Tesla? Não acompanhei, não. Ela dormia no trabalho. No primeiro momento, eu fiquei assim, isso não deve ser fake, porque já teve essa CEO. Foi uma chefona de lá mesmo, uma das, digamos assim, umas bambambãs de lá, que ela levava um colchonete, uma cama assim e tal, inflável, e dormia no escritório. Aí na hora que veio o corte pós-pandemia, adivinha quem foi a primeira que o facão levou? Foi ela. Isso aqui eu também acredito, porque tem muito fã de bilionário desse cara, do Elon Musk. E aí eu acho que tem muita gente iludida. E aí quando ele vem a foice em cima do desemprego, não estão nem aí se o cara é babão ou não. Já era. E é capaz dos neoliberaloides verem essa notícia e acharem o máximo, né? O cara dormia no carro e tomava banho na fábrica para melhorar a produtividade. Meu Deus do céu. Eu achei impressionante, mas eu disse, é de uma empresa que demitiu uma das suas bambambãs ali, uma das suas chefes diretoras, que dormia também no trabalho. Ela dormia, é sério, tem a foto dela, a foto lá, ela no colchonete dormindo do lado do birô. O Elon Musk, ele diz à torta e à direita que ele dorme 4 horas por dia, né? Acho que é ele que diz. Ele grande mentiroso. Deve ser 4 horas em cada fuso horário, né? 4 horas no fuso de Nova York, mais 4 horas no fuso de Londres, mais 4 horas no fundo de Tóquio. É assim que vai. Grande mentiroso. O cara veio pro Brasil, aquele cara, o genro do Silvio Santos recebeu ele, disse que no Brasil todo mundo ama o Elon Musk. A mulher desse cara disse que o Elon Musk era tipo Moisés. É uma coisa absurda, né? Enfim. Bom, vamos para o giro de notícias. Vamos lá para o giro de notícias, começando aqui com Folha de São Paulo. Influência de religião no mandato é admitida por mais deputados, mostra pesquisa. 9 em cada 10 deputados federais são cristãos, e suas crenças vêm se esparramando pela atividade parlamentar, mesmo na esquerda, grupo que até pouquíssimo tempo atrás se dizia mais imune à influência religiosa no dia a dia do Congresso, é o que indica uma pesquisa da Genial Quest feita entre abril e maio com 183, 35% dos 513 deputados da Câmara. A amostra respeitou proporções regionais e ideológicas da casa, quantos são de esquerda, centro ou direito. A margem de erro é de 5 pontos percentuais para mais ou para menos. Agência Pública. Em ano eleitoral, Marcha para Jesus é terreno político em disputa. A Marcha para Jesus se autodenomina como o maior evento popular cristão do mundo. Ela se afirma como uma clara demonstração da capacidade de mobilização e da força da população evangélica no país. Em suas mais de 4 décadas, a marcha deixou de ser apenas um evento de música e oração, como demonstrativa participação de políticos que figuram no trio principal, comandado pelo apóstolo Estevão Hernandes e pela bispa Sônia, e nos discursos feitos no palco. Carta Capital. Marcha para Jesus em São Paulo reúne políticos como Caiado e Nunes. Lula envia ministro da AGU. Milhares de fiéis se reúnem na Avenida Tiradentes, na Avenida Central de São Paulo, para participar da 32ª Marcha para Jesus. O evento reúne trios elétricos, faixas religiosas e neste ano conta com maior presença de bandeiras de Israel.
Participam do ato políticos como o prefeito e pré-candidato Ricardo Nunes, MDB, e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, União Brasil, que almeja concorrer à presidência em 2026. De acordo com a última pesquisa Atlas, Guilherme Boulos, PSOL, aparece com 17 pontos à frente de Nunes nas intenções de voto. No entanto, ao analisar o cenário religioso, o atual prefeito de São Paulo lidera entre os evangélicos com 48,3%, o público-alvo da Marcha para Jesus. E para fechar, revista Fórum. Lobista do genocídio em Gaza, André Mendonça afronta Lula em Marcha para Jesus. Na mesma semana em que Lula decidiu remover o embaixador brasileiro de Tel Aviv e recebeu manifestos de artistas intelectuais, inclusive de origem judaica, para romper relações com Netanyahu, o terrivelmente evangélico Mendonça disse ter ouvido de autoridades de Israel que as relações com o Brasil não foram concretizadas por causa do povo evangélico, sem tocar na ação covarde de Israel em Gaza, que já deixou mais de 36 mil mortos e acossou o povo palestino em Rafah, onde o exército sionista atacou um campo de refugiados. Mendonça disse que os terroristas perderam seus corações porque foram capazes das piores crueldades. Receba, Pablo, esse cuscuz aí e bora pra frente aí. Beleza, vamos pro nosso editorial. Historicamente, a presença de ideias religiosas na intervenção do funcionamento do Estado e no mundo secular tem sido uma constante, com pouca oposição ou impedimentos significativos. Mesmo com a constituição do Estado, como uma república no século XX, os privilégios da Igreja foram mantidos, posicionando-a como uma entidade pretensamente oficial e capaz de pressionar o Estado para influenciar o comportamento de grande parte da sociedade. No Brasil, os limites entre religião e política foram construídos de forma precária, nunca sendo plenamente demarcados ao longo da história. Este cenário é evidenciado por dados recentes. De acordo com a pesquisa Genial Quest, que foi mencionada pelos meus colegas no Giro de Notícias, realizada entre abril e maio desse ano, 60% dos deputados federais se identificavam como católicos e 30% como evangélicos. Os demais se dividiam entre outras religiões, 3%, ou nenhuma, 6%. E 1% não soube ou quis responder. Entre os que professam uma fé, 67% afirmam que ela influencia sim seu trabalho em Brasília. Um aumento significativo em relação à pesquisa de agosto de 2023, quando apenas 44% admitiram tal influência. A identidade evangélica, em particular, aumenta a probabilidade de que a crença influencie o expediente dos deputados. Segundo a pesquisa, 81% eram evangélicos que diziam que a religião influenciava no seu trabalho como deputado. Esse dado reflete um fenômeno mais amplo de como a religião tem se consolidado como um palanque político, especialmente em eventos como a Marcha para Jesus. Organizada pela Igreja Renascer em Cristo desde 93, a marcha tem ganhado destaque como um evento de grande relevância política, especialmente para políticos de direita e extrema-direita. Esse ano, a marcha, no Rio de Janeiro, contou com a participação de um pré-candidato à prefeitura e incluiu ataques ao STF. No ano anterior, a marcha em São Paulo reuniu aproximadamente 3 milhões de pessoas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, não compareceu à marcha em São Paulo, mas enviou representantes que foram vaiados durante seus discursos, isso lá no ano passado. Esse ano, o Jorge Messias foi novamente o representante de Lula na marcha. O nascimento e a consolidação da influência dos setores, especialmente católicos e neopentecostais, no legislativo brasileiro, reescreveram a relação entre religião e política no país. Isso é visível tanto na construção de candidaturas oficiais e na engenharia eleitoral desenvolvida por alguma dessas instituições ou grupos cristãos, quanto no poder de negociação conquistados por meio da expressão numérica dos deputados que compõem a chamada bancada evangélica e a Frente Parlamentar Católica, além dos cargos que esses representantes têm assumido. A influência crescente das religiões cristãs no legislativo desafia a capacidade dos atores sociais e políticos de discutir e pressionar o Estado para a implementação de políticas baseadas na laicidade e nos direitos humanos individuais, porque até então esses caras estão baseados na Bíblia.
A intervenção religiosa nas decisões políticas tende a privilegiar certos grupos em detrimento de outros, criando uma desigualdade de representação e afetando negativamente a construção de uma sociedade verdadeiramente justa e inclusiva. Há um tempo atrás, talvez a pergunta fosse se religião e política poderiam se misturar. No atual contexto, a pergunta tem que ser outra. Tem como separar religião de política em nosso país, meus amigos? O que é que vocês acham? Passo a bola para vocês. E aí, pessoal, precisamos falar sobre algo muito especial, o nosso financiamento coletivo no podcast Historiante. Isso mesmo, e não poderíamos estar mais empolgados em compartilhar com vocês os benefícios incríveis de se tornar um apoiador do Historiante. Além de nos ajudar a manter o podcast no ar, vocês terão acesso a benefícios exclusivos. Vocês estão preparados para isso? Então segura essa agora. Todos os meses sortearemos livros entre os nossos apoiadores. Mas segura que tem mais. Os nossos apoiadores terão acesso a conteúdos exclusivos, bastidores do podcast, entrevistas inéditas e muito mais. E olha só, tem mais uma vantagem. Ao se tornarem apoiadores, vocês serão convidados a participar do nosso grupo secreto, onde poderão interagir conosco e com outros apaixonados por história. Então, não percam tempo. Apoie o podcast Historiante hoje, através do apoia.se/historiante, através do aplicativo Orelo ou através do Pix Historiante, ou historiante@gmail.com. É isso aí, contamos com o apoio de vocês para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade para todos os nossos ouvintes. Bom, na minha opinião, o cenário que veio se construindo nos últimos anos e até chegarmos à eleição do ex-presidente e futuro presidiário, esse processo que se deu até chegar, ele veio se alimentando e, como se diz, não inocentemente, este processo veio se construindo até chegar no ponto de que hoje estamos e temos uma sociedade completamente dividida. Na minha opinião, religião e política, se antes não se misturavam, hoje elas não se separam. A religião ela está totalmente enraizada na política. Infelizmente, nós temos, dentro desse contexto, pessoas que se utilizam da fé alheia para atingir seus objetivos e que, assim, diferentemente do que se via antes, a gente via que a religião pregava o amor ao próximo, ela se tornou uma máquina aí, dentro desse fundamento religioso desses deputados, uma máquina de disseminar mentira, de disseminar ódio, de pregar o preconceito, a intolerância. Eles, assim, quem pensa diferente é meu inimigo, e eu acho que hoje a religião não, e a política ela não se separa. Eu esperaria, sinceramente, dizer algo muito mais saudável, e não é porque há pensamentos e visões de mundo diferentes, mas por conta de tudo que pregam. Acho que hoje religião e política não se separam. Concordo também com o Ivo que atualmente a religião e política elas não se separam mais, principalmente porque a religião infelizmente se tornou no novo voto de cabresto. Em muitos locais o pastor ele tem literalmente a voz de comando sobre seus fiéis.
vocês vão votar em fulano de tal para vereador, em fulano de tal para deputado estadual, em fulano de tal para deputado federal, em fulano de tal para presidente. Isso eu falo porque já frequentei a igreja evangélica e era desse jeito. Não falava logicamente no púlpito, né, abertamente, você tá vendo essa pessoa aqui, você vai votar nele. Mas indiretamente havia, digamos, aquela preferência a determinados candidatos. É tanto que aqui em Pernambuco tem um determinado dupla de políticos, um deputado estadual e um deputado federal, que eles conseguem aqui em Petrolina ter quantidades gigantescas de votos entre o meio evangélico de uma determinada denominação evangélica, e esses dois eles nunca pisaram em Petrolina, eles nunca vieram sequer assim, passou de avião aqui em cima de Petrolina. Não, eles nunca nem vieram aqui e conseguem uma quantidade gigantesca de votos porque são os candidatos da igreja. E aí vem toda aquela balela. Infelizmente a gente fala isso, balela, porque ele vem com aquela ideia de vai defender a família, vai defender os costumes, aquela pauta de costumes, né? Vai defender os costumes, o cidadão de bem, a família cristã, não sei o que, blá blá blá, e são políticos que não fazem nada, só são estorvo, um peso a mais ali no dinheiro público que acaba sendo destinado para pagamento de salário, de verbas, enfim. E aqui ainda se torna mais, digamos, profundo essa questão de mistura de político e religião agora, nesse momento em que temos uma disseminação ainda maior de dois fatores. Os movimentos cults, esses movimentos cults também têm uma ligação muito grande com movimentos principalmente de extrema direita. Não é nem movimentos assim, não, de direita, uma direita conservadora, ali tal, PSDB, tal, PP, não sei o que. Não, são radicais mesmo, a grande maioria para a extrema direita. E dentro desse movimento cult tem muitos que são aqueles cultos messiânicos, né, que fazem aquela misturada de religião, pregação de prosperidade a todo custo. E ainda tem agora aparecendo um novo cenário, que eu acho que deve ser muito mais ativo esse ano, que é, vamos usar a palavra, que foi muito popular nos anos 80, na década de 1980, principalmente nos Estados Unidos, que é o do pânico satânico. Ou seja, tudo é do diabo. E adivinha o que é do diabo? Movimentos sociais, partidos progressistas, partidos de esquerda, cantores que não sejam de direita, digamos, ligados ali ao conservadorismo, essa ideia, tudo é do demônio, ou seja, é uma volta desse pânico satânico. E aí, dentro desse pânico satânico, movimentos cultos messiânicos, volta de cabresto da igreja, a gente vê digamos, um emaranhado, um entranhado que acaba misturando sempre a política com esse meio religioso, que eu acho que não dá para se dividir mais. Pois é, e nesse contexto, como é que vocês veem essa coisa da Marcha para Jesus? Nessa atual conjuntura que ela é, né? Que ela já deixou há muito tempo de ser uma reunião de fiéis. Não lembro. Acho que foi ano retrasado. Bom, as marchas para Jesus que antecederam as eleições, assim, foram coisas horríveis, horripilantes de se ver. Eram pessoas fazendo símbolo de arma, destilando ódio ali, inclusive eu ouvia cada sandice, fulano vai sofrer, porque o que eles pregam é assim, não todos, né, mas geralmente esses que querem se aproveitar da fé alheia para se cacifar politicamente ou financeiramente, o grito era: eles precisam ter um inimigo, que é o diabo, representado pelo diabo, pelo mal, tal. Eles são bem, outros são mal. Hoje o que eu enxergo, para mim, hoje na atual conjuntura, se tornou um evento político, onde
pessoas que têm uma expressão dentro ali do segmento evangélico vão lá e dão seu recado, mas sempre com tons políticos. Por isso que eu falo que religião hoje ela não se separa mais da política, porque vide pela Marcha para Jesus, que realmente antes era uma marcha para Jesus mesmo. Hoje é uma marcha para cacifar candidatos da igreja, e se tu for olhar, são candidatos que sequer às vezes pisa o pé dentro de uma igreja, ou sequer pertence a religiões evangélicas, mas que vão ali dentro do movimento para se aproveitar e que defendem. E aí é o que eu sempre falo assim: os caras defendem a família, mas eles defendem tanto a família que tem uma, duas, três famílias, assim. É uma hipocrisia gigantesca. Então eu acho que a marcha para Jesus, ela, falando resumidamente, ela deixou há muito tempo de ser a Marcha para Jesus. A Marcha para Jesus, ela realmente há muito deixou de ser uma marcha puramente religiosa. É algo muito mais voltado para esse caráter realmente de, digamos, ideais políticos. O que realmente é uma ideia, digamos, triste. Não que a pessoa não pode ter religião. Pode ter religião, só que a partir do momento em que, por exemplo, um político, ele pode ser evangélico, católico, dos povos de terreiro, espírita, ele pode ter a sua religião tranquilamente, desde que a sua religião não venha a afetar as suas decisões políticas. E está aí o grande problema que nós temos atualmente, né? Porque os ditos políticos evangélicos, e bem dito por Ivo, muitos desses que se dizem evangélicos, defensores da igreja, eles nunca nem pisam numa igreja, eles nunca vão numa igreja. Tipo o próprio Bolsonaro, o mito aí, que após ser derrotado nas eleições, sumiu das igrejas, não foi mais. Foi uma vez só ali, deu um oi e sumiu. Mas é exatamente isso. A marcha para Jesus se tornou um palanque de políticos que acabam misturando o seu dever com a religião. E como bem dito no editorial, que acabam muitas vezes segregando, tendo práticas que acabam discriminando determinados grupos sociais, porque se for aplicar uma visão estritamente religiosa sobre um governo, ou seja, transformar o governo em uma teocracia, a gente teria um desastre social. Nenhuma teocracia dá certo, nenhuma. Todas vão partir para o radicalismo, porque a partir do momento em que se é uma teocracia, ou seja, um governo voltado apenas para a religião, isso acaba eliminando todas as outras, ou seja, discriminando, marginalizando todos os outros grupos religiosos. E isso é algo extremamente preocupante, porque se tem a ideia de que se o Brasil fosse um país totalmente cristão, não teríamos problemas. Aí é que teríamos muito problemas mesmo, porque a partir do momento em que se tem aquela ideia de que deve haver uma totalidade sobre algo, acaba ocorrendo um fanatismo e um radicalismo de ideias. E a partir disso aí nós temos perseguições, nós temos mortes, nós temos segregação, prisões arbitrárias, torturas, tudo isso dentro de uma visão em que a igreja, digamos, a religião, não vamos dizer igreja, a religião, ela acaba se tornando parte instrumental de um governo. Pois é, eu acho assim, como é que a gente poderia conseguir dissociar a religião de Estado, né? Religião da política, enfim, eu acho meio complicado. Eu não sei se é o cerne até mesmo da própria ideia cristã, e aí talvez fosse o caso de a gente trazer algum representante da igreja para bater um papo com a gente, porque assim,
eu vejo o cerne da religião, do cristianismo em suas várias denominações, como algo excludente de fato. Por mais que alguém que seja religioso que esteja nos ouvindo diga, não, não é assim, porque o cristão acolhe, o cristão abraça, ele ajuda, e eu assim acredito piamente nisso, mas não é o tipo de evangelho que está sendo passado adiante. O evangelho que está sendo passado adiante é o evangelho do extermínio, da supremacia, que diz que o cristão tem que ser de direita, porque não pode ser de esquerda, porque ser de esquerda é do diabo. E aí eu lembro de uma conversa que eu tive com um colega de trabalho, em que ele tentava me convencer de que religiões de matriz africana eram coisas do demônio, porque ele foi num terreiro e o terreiro falou não sei o que era pra fazer não sei o que contra alguém. Eu falei, bicho, primeiro que você resumir a experiência das religiões de matriz africana a um único terreiro, que você não sabe sequer identificar se é Umbanda, se é Quimbanda, se é Candomblé, você não sabe identificar. Eu acho isso muito perigoso, porque as religiões de matriz africana são diversas, são religiões onde o sentido de comunidade é uma coisa fantástica, muito bonita, onde os seus adeptos se ajudam, é uma grande família. As mães de santos, os pais de santos são pessoas extremamente responsáveis com a comunidade. Então são religiões que a gente tem que ter o maior respeito e a maior reverência, porque são religiões de resistência. Então assim, essa conversa e não falando mal desse colega, né, mais da reprodução desse pensamento. Esse pensamento que está sendo inculcado em certas denominações religiosas é extremamente danoso, porque ele acabou se tornando uma política de Estado quando o Bolsonaro foi ao poder e reproduziu todas as atrocidades que aconteceram, né? A ponto de, recentemente, vocês acompanharam, né, meus amigos, uma influencer religiosa dizendo que o Rio Grande do Sul tá do jeito que tá, porque é um estado onde, na verdade, fala mais de... É do Rio Grande do Sul que ela fala, eu acho. Que é um estado onde tem muitas religiões de matriz africana. Vocês pegaram essa história, né? Peguei. Ela falou do estado ou falou só da... Então, acho que eu não lembro. Eu acho que ela citou Porto Alegre como um dos lugares que mais tem terreiros de macumba. Ela ainda falou de um termo extremamente chulo e grotesco para se referir às religiões de matrizes africanas. Inclusive, eu acho que ela foi acionada na justiça por intolerância religiosa. Isso. No caso eu peguei 3, porque além dela, um padre no púlpito, enrolado numa bandeira. Eu vi. Vivo viu também nessa aí, também dando a entender a mesma coisa, que era a chuva, as cheias, as enchentes no Rio Grande do Sul eram culpa das religiões de matriz africana, que tinha pouca igreja, que era questão de fé, de religião. E um prefeito de uma cidade, lá também no Rio Grande do Sul, que me fugiu agora a memória o nome do prefeito e da cidade, que ele disse que as cheias lá no Rio Grande do Sul é culpa da falta de igrejas. Tem poucas igrejas cristãs no Rio Grande do Sul, e por isso teve as cheias. E aí... Fale, pode falar. Não, eu falo assim, tem pouca igreja no Rio Grande do Sul. Se tu for olhar, principalmente aqui, não é só aqui em São Paulo, mas acho que em quase todos os estados brasileiros, por exemplo, onde tem um corredor comercial, tem uma igreja no meio. A igreja se tornou um comércio. Sim. Se tornou um comércio da fé. Tem praticamente uma igreja a cada esquina. Meu Deus do céu. É isso. Isso. E aí tem o desdobramento disso, porque inclusive peguei uma outra mulher que dizia que a culpa das enchentes era Deus estava triste com o Rio Grande do Sul porque o governador era gay. Então veja o tanto de camadas que nós temos aí. Essas frases medonhas e perigosas. Extremamente. Muito perigosas. Pega as camadas aí e o discurso pretensamente cristão. Assim, eu não tô querendo dizer, até porque eu sou católico, né? Um dia desse um aluno meu estava defendendo a Inquisição. Eu disse, amigo, vamos fazer o seguinte, você é católico, né? Para defender a Inquisição só pode ser católico.
eu sou católico também. Vamos fazer o seguinte, todas as cagadas, as coisas horríveis, todas as chacinas e genocídios que a igreja fez, a gente não defende, tá? Vamos só denunciar, porque virou o quê? Torcedor? Na política nós temos torcedores. E esses torcedores, eles querem justificar exaustivamente seu posicionamento, inclusive utilizando-se das explicações religiosas. Mas assim, eu queria só fazer um apontamento aqui e dizer que esse fenômeno não é de hoje no Brasil. A gente falou muito sobre, nos últimos anos, toda a estratégia bolsonarista para unir religião e política, mas no Brasil a gente já tem um quadro histórico disso, né? Eu vou brevemente falar sobre esse assunto só para ilustrar o que eu estou falando, porque assim, desde que a República foi instaurada, e principalmente a República Velha, a Primeira República, que estabeleceu ali a divisão entre Igreja e Estado, que era muito comum na monarquia, a Igreja ela veio se utilizando de estratégias para retomar seu espaço, né? A Revolução de 30, com Vargas, vai ser um momento extremamente importante para a aproximação que a igreja, especialmente a católica, fez com a política, né? A igreja vai criar um negócio chamado Liga Eleitoral Católica. Essa Liga Eleitoral Católica, ela vai buscar estratégias para interferir nas questões do Estado, né? Aproximando novamente ali a igreja do Estado. Então essa liga ela vai buscar influenciar os candidatos ao Legislativo Federal, principalmente ali no contexto das eleições de 1933, que seriam para o mandato legislativo após o período do governo que era o governo provisório do Vargas. E aí o que aconteceu? Essa liga ela começou a ir pesquisando candidato por candidato, quem é que tinha a plataforma eleitoral mais aproximada dos valores católicos, e a partir daí ela foi começando a fazer estudos e estratégias para que esses indivíduos eles conseguissem chegar lá, né? Então assim, a linha de política deles era baseada no seguinte: eles tinham que encontrar candidatos que tivessem um alinhamento com os interesses da igreja, por exemplo, na questão do divórcio, na questão do ensino religioso nas escolas, na defesa da tal família tradicional. Então, é daí que a gente vê essa organização política mais forte aqui no Brasil, no seio da Igreja Católica. Então, vem as eleições de 33, que vão ser extremamente positivas para essa Liga Católica, né, porque muitos dos seus candidatos foram eleitos, e uma vez eleitos, eles influenciaram na construção das leis, porque Código Civil e Penal, lei eleitoral, em tudo isso, esses caras escolhidos pela Liga Católica, eles começaram a influenciar e a construir, né, propostas de lei, todas elas consoantes com aquilo que a igreja pretendia. E aí vem a Constituição de 34. Essa Constituição, ela vai ser de fato um reflexo da influência religiosa na esfera política. Porque lá você vai ter, nesse novo texto constitucional, a proibição de divórcio, o ensino religioso nas escolas, o estabelecimento de subsídios para as obras da igreja. Então tudo isso vai estar concatenado ali nessa Constituição. E o próprio governo Vargas, ele vai ser um governo de aliança política com a igreja, tá? De um lado, o Estado atende às demandas da igreja, do outro lado, né, você vai ter uma igreja totalmente voltada para dar apoio ao regime do Vargas, dar respaldo ao regime do Vargas, né? E o Vargas e a igreja vão encontrar um inimigo em comum. Qual é a orientação de Vargas, de Getúlio Vargas e da igreja durante o período da era Vargas? Vai ser a luta contra os ideais do liberalismo e do comunismo. Comunismo à esquerda, liberalismo à direita. Qual é a ideia deles? Atacar esses dois polos para manter a hegemonia varguista com apoio da igreja, né? Aí assim, é claro que a igreja ela não vai ter apenas esse posicionamento de ataque, ou pelo menos de domínio, né? Você vai ter dentro da própria igreja o nascimento de grupos progressistas. Se não me engano, o nome dessa teologia é a teologia da libertação. Meus amigos me corrijam se eu estiver errado. Essa teologia da libertação que nasce no seio da igreja, ela vai construir uma tradição
progressista de apoio à população, ao povo, onde alguns padres e bispos vão começar a se destacar, principalmente no período militar. E aí vem o paradoxo disso tudo. Uma das principais instituições que apoiou o golpe de 64 foi a Igreja Católica. E, enfim, diversas outras denominações religiosas que viram nesse momento um momento de organização, né? E aí, mais uma vez, por mais que a igreja tivesse grupos progressistas dentro do seu seio, né, que trabalhavam pelo povo, ainda assim a igreja apoiou o golpe de 64. Então, assim, é uma longa história de apoio. Aí alguém pode perguntar, sim, mas e os evangélicos entram quando? Os evangélicos entram na política principalmente com a atuação da Igreja Universal do Reino de Deus, que foi a instituição religiosa que conseguiu estabelecer um modelo corporativo. Com qual estratégia? A estratégia de ocupar espaços políticos. Mas não é espaço político como governador, como prefeito, não. É espaço político nas casas legislativas, que é onde a gente tem as tomadas de decisão. E isso desde os anos 80. Qual foi o fruto disso? O que a gente está vendo hoje. Essa carrada de políticos, pastor fulano de tal, né? Tem presbítero não sei quem, todos eles que usam da desculpa religiosa para dizer, não, eu sou bom, eu sou legal, eu sou interessante, porque eu sou da igreja, então eu tenho a moral ilibada, né? Então, assim, por mais que a minha provocação vocês tenham respondido que não dá para separar, então a minha pergunta vai ser, então, se não dá para separar, como é que a gente consegue contrapor esse discurso? Como é que a gente consegue pegar esse discurso e conseguir contrapô-lo? Por mais que seja dentro da religião, né? Mas de um ponto de vista progressista. O que é que vocês acham? Bastante. Sua provocação leva bastante à reflexão, né? A gente precisa refletir de fato como contrapor a essa maneira, as formas como hoje a política e a religião estão lidando. Bom, na minha opinião, como você acabou de falar, sobre a teoria da libertação, que começou a reconhecer ali Teologia da libertação, que começou a reconhecer ali de que as pessoas não eram pobres porque Deus queria, tal, e aí começaram a surgir movimentos ali progressistas dentro da igreja. Eu volto nisso, eu acho que assim, eu acho que precisa, e há movimentos progressistas dentro da igreja, só que esses estão apagados, esses são deixados de lado, ou inclusive, se a gente for olhar, inclusive são atacados de maneira violenta para que não se levantem contra aquilo que aquela pequena casta religiosa que prega o fundamento religioso ali. Só que a gente sabe que tudo ali é para atender seus interesses. Por exemplo, eu acho que nós temos dentro do campo ali, infelizmente é uma pessoa, pelo menos que eu identifico, a gente tem ali o pastor Henrique Vieira, que é ali pastor da Igreja Batista do Caminho, né? Ele é um cara que se contrapõe à frente evangélica, ele não faz parte, mas prega o amor, ele vai contra, ele vai totalmente contra aquilo que os líderes religiosos pregam hoje, né? Os caras falam em amor ali, mas na hora ali, se a gente for olhar na prática, eles pregam muito ódio, a discriminação, a intolerância, e aí vem o pastor Henrique ali para
para pregar ali o amor ao próximo, o respeito à diversidade, o respeito às religiões. Então eu acho que uma forma da gente conseguir separar e contrapor é surgir e trabalhar num processo para criar novos pastores, Henriques Vieiras, para que assim, já que não dá para separar, mas dá para a gente ter ali a religião de uma forma pregando, já que é para envolver a religião, e principalmente quando a gente fala de religião, nós estamos falando principalmente do cristianismo, dos evangélicos, então que para pregar o que é de fato ali, né, que é o amor de Deus. Hoje nós temos visto o ódio, eles pregam o ódio, a discriminação, a utilização das pessoas mais pobres para chegar ao poder e fazer negociatos, que é só isso que esses caras fazem. Então eu acho que, na minha opinião, é isso. A gente precisa ali fortalecer o trabalho de base ali e o caminho progressista, e investir em quadros dentro ali e também falar a língua das pessoas, né? Eu acho que falta muito dentro do campo progressista fazer a batalha da comunicação e falar a língua das pessoas. Pegando o gancho de Ivo, o campo progressista de esquerda realmente se perdeu esse contato com o povo, com o chão de fábrica, com o povão mesmo. A gente perdeu, o campo progressista perdeu esse tuning de ter a fala popular. E essa fala, ela não ficou perdida, ela foi ocupada, só que ela foi ocupada por políticos aproveitadores, por religiosos aproveitadores, e que começaram a falar realmente da forma com que o povo quer ouvir. Os movimentos progressistas, infelizmente, passaram muito tempo ali presos a teorias, a não seria uma conversa, mas seria algo muito rebruscado, muito distante da realidade. Agora que está tentando aos poucos retomar esse lugar, mas esse lugar já está ocupado. Eu acho que para recuperar esse espaço seria um dos primeiros pontos, seria esse. Os movimentos progressistas de esquerdas voltarem a falar realmente diretamente com o povo, do jeito que o povo entenda, de uma forma prática, de uma forma popular mesmo. A outra seria, voltando a essa questão da comunicação, voltar também na questão da comunicação das redes sociais. Essa comunicação que a esquerda, os movimentos progressistas nunca conseguiram ocupar. Isso aí nunca conseguiu. E cada vez mais isso está se tornando mais poderoso dentro dessa fala, principalmente política, das redes sociais, do TikTok, do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, Telegram. Isso a esquerda nunca conseguiu chegar nem perto do que a direita faz. E a direita faz, infelizmente, muito bem feito, porque é a fala com que o povo quer ouvir. A fala simples, a fala direta, sem muitos arrudeios, sem muita teoria. Isso aqui é assim, assim, acabou. Muitas vezes até um assim, assim, acabou simplista, que não vai de canto nenhum para lugar algum. Mas é o que o povo quer ouvir. É aquele, lapso de alguma esperança com relação a algo que, se parar para pensar, nunca vai acontecer. E a direita consegue fazer isso. E a esquerda muitas vezes se perde na teoria muito complexa, num linguajar muito complexo. E isso nas redes sociais não dá certo, não vai, não funciona. Então são dois pontos que a esquerda ela acabou se perdendo nesse contato. E a terceira é algo que
é algo muito mais, digamos, da necessidade popular, que é algo que até Felipe, que não está presente na mesa redonda hoje, mas ele teve alguns problemas pessoais, infelizmente, mas na semana que vem ele vai estar conosco, ele, digamos, vai estar com esse tempo meio de arejar a mente para superar os problemas que ele teve, e semana que vem ele está conosco novamente aqui na mesa redonda, e ele sempre fala isso, que a igreja, ela ocupou o espaço da necessidade, daquela cesta básica, daquela voz de conforto, daquele espaço de acolhimento que a igreja acaba oferecendo para pessoas que muitas vezes estão ali, da mulher que é agredida em casa e muitas vezes não tem para onde ir e acha, muitas vezes em uma igreja, uma palavra de conforto de alguma outra pessoa, de uma cesta básica que muitas vezes uma pessoa está com necessidade e consegue ali. E muitas vezes, digamos, quando vai para o campo progressista, infelizmente, há realmente a burocracia estatal que tem que ocorrer para não ocorrer a corrupção, mas quando a fome aperta, quando a necessidade aperta, a pessoa vai para onde a mão se estenda mais rápido. E muitas vezes nessa hora que a mão estende mais rápido, me estende com uma mão com a doação e a outra com o pedido do voto. O voto é para esse fulano de tal aqui. E são esses pontos que infelizmente a esquerda acabou perdendo esse contato com esse povão e tem que rever uma forma de recuperar nessas áreas esse espaço que se perdeu, porque cada vez mais vai se tornando mais, digamos, agudo e acentuado esse distanciamento do público, principalmente neopentecostal, com os movimentos progressistas. Com um detalhe, viu, gente? Eu acho que os movimentos neopentecostais das igrejinhas de parede preta, todo mundo descoladinho, tal, descolado, a igreja preta, de parede preta, com a prancha de surf, com blá blá blá, esses discursos todos modernosos, não sei o quê. Essas daí são muito mais radicais e muito mais à extrema direita do que aquelas tradicionais do pessoal de paletó com a bíbliazinha debaixo do braço, que é feito ali, digamos, muitas vezes num galpãozinho simples. Eu acho que essas daí tem muito mais gente que acaba indo mais assim para o campo progressista e de esquerda do que essas igrejas de parede preta. Eu acho que essas novas igrejas neopentecostais, elas aprofundaram muito mais essa distância. Bem, meus amigos, vamos para o nosso quiz. Ivo tem 300 anos que não vem no podcast. No meio do podcast a gente faz um quiz. Uma pergunta que vocês têm que adivinhar. Viu? Deixa eu abrir logo a aba aqui. Eu tenho que abrir a aba aqui do Testar os conhecimentos gerais de vocês. Vou abrir logo a aba aqui do chat GPT. Não, é para pesquisar em canto nenhum. É tanto que eu nem boto mais a pergunta no roteiro, que é para não dar chance pro capeta. Meus amigos, vamos pro nosso quiz. Vamos lá. Vamos para o nosso quiz. É o momento de a gente testar nossos conhecimentos. Kleber, qual é o prêmio para quem acertar o quiz de hoje? Mas o prêmio é excelente, porque eu quero que vocês encham as paredes assim do quarto com a foto do mito do capitão. E aí, se na semana passada foi um pôster do capitão treinando de moto aquática, a dessa semana também é muito bom, que é uma foto do mito da canela de erisipela dele. A canelona lá, bonitona. Você vai botar na sua parede para quando acordar ter essa belíssima imagem. Eita! Maravilha, hein? O prêmio Que imperdível. prêmio ótimo. Opa! Vai ter gente disputando aí. Tapa. Vai ser absurdo. Beleza, então vamos para a pergunta. A pergunta de hoje ela foi embasada num trabalho bem interessante aqui do professor Luiz Gustavo Teixeira da Silva,
Ele que é doutor em ciência política pela UNB e é professor lá da Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, né? O trabalho dele bem interessante, sugiro que vocês leiam, é o Religião e Política no Brasil, é um artigo, como a gente trabalha aqui na perspectiva de que precisamos sugerir trabalhos acessíveis para o público, já que falamos sobre história pública, né? Esse artigo está disponível aí no Google, pode jogar aqui o título Religião e Política no Brasil, do Luiz Gustavo Teixeira da Silva, e você vai encontrar o artigo dele disponível, e ele traz dados bem interessantes sobre a história dessa relação de religião e política em nosso país. E a pergunta, meus amigos, é a seguinte para vocês. Enfim, a gente sabe que a história da relação entre religião e Estado é muito antiga, mas eu queria saber de vocês qual que foi o ápice da representação dos neopentecostais no Brasil. Quando é que foi que essa representação atingiu seu ápice? Em qual legislatura? Em qual delas? Eu peguei aqui algumas legislaturas e vou falar para vocês, e vocês me digam em qual delas vocês acreditam que tivemos esse ápice dos deputados neopentecostais lá na Câmara dos Deputados, né? Alternativa A foi na legislatura 2003 a 2007, B foi da de 2007 a 2011, C 2011 a 2015 ou D da de 2015 a 2019. Em qual dessas legislaturas nós tivemos o pico, o topo dessa representação neopentecostal? Rapaz, vou de B, ó. 2007, 2011. Tô chutando. Aquele período ali, transição da Dilma, o começo das manifestações. Isso. Eu acho que foi ali. 2019 ali? Na letra D? D, é isso? 2015, 2019? 2015, 2019. Beleza, então que rufem os tambores. O prêmio da Erisipela do Bolsonaro vai para Ivo Mendes. Cara, eu deixo pro Kleber. Resposta certa, Vou deixar. D. Manda o endereço na DM pra me mandar pelos correios. Então, minha caixa do correio tá com problema, cara. Eu não vou poder receber. Não vai dar. Obrigado mesmo. Nós atingimos o número de 92 parlamentares neopentecostais. 18% do total de deputados federais. E aí, meus amigos? Que beleza, hein? Que maravilha. Que beleza. É desgraça pouco, é bobagem, né? Pois é, desgraça pouco é bobagem. E eu acho que isso aí só tende a piorar, viu? Bom, agora vamos para a pergunta para os nossos ouvintes, né, Cleber Roberto? Isso mesmo, vamos aqui para a pergunta para os nossos ouvintes, que é a seguinte: qual Constituição brasileira do período republicano foi o grande reflexo da ofensiva religiosa na esfera política, com demandas da Igreja sendo incorporadas ao texto constitucional, tais como a proibição do divórcio, o ensino religioso nas escolas e o estabelecimento de subsídios estatais para as obras assistenciais vinculadas à Igreja? Se você ouviu esse podcast com atenção, você responde essa daqui brincando. Mas vamos aqui para as opções. Opção A, Constituição de 1891 da Primeira República. Letra B, Constituição de 1934 do Governo Constitucional de Vargas. Ou a letra C, Constituição de 1967 da ditadura militar. Como eu disse, se você ouvir esse podcast com atenção, a resposta tá nele. Pois é. Interaja conosco, mande aí qual é a alternativa que você acredita que seja. Comente aí na caixinha de comentários do seu agregador de podcasts preferido, que a gente vai dar uma olhada, e Kleber vai mandar para você a foto da canela de erisipela de Bolsonaro para você colocar aí na parede da sua casa. Bem feliz. Bom, amigos, vamos para as nossas indicações. O Felipe não está aqui hoje, Kleber falou, né? Vou mandar um abraço aí para o Felipe Monsanto, muita força para ele.
Espero que ele consiga, nesse momento tão difícil, né, encontrar as forças para seguir em frente. E fica aí nosso abraço. Geralmente a gente faz uma brincadeirinha aqui com alguma curiosidade histórica. Vou fazer com você, Ivo. Pode ser? Pode ser, vamos lá. Meu querido Ivo, quem você acha que foi o primeiro intelectual negro a defender a cultura dos povos africanos no Brasil? Tem opções ou eu posso... Pode chutar o que lhe vier na mente. Quem você acha, assim? Foi, sei lá, Cara, um personagem negro eu assim, acho que... defendeu a contribuição. Olha, posso estar enganado, mas eu acho que foi o Dr. Luiz Gama. Grande Luiz Gama. Grande Luiz Gama. O Luiz Gama que, assim, depois que eu virei historiador, ele virou o meu super-herói favorito, tá? O meu também. Se alguém falar super-herói, Luiz Gama. Porque o que aquele cara fez no sistema judiciário racista brasileiro, no período monárquico... Foi extraordinário. Só um super-herói, bicho. Só um super-herói. E, infelizmente, a gente não tem o apoio necessário do ponto de vista cultural pra galera desenvolver uma HQ onde o Luiz Gama seja o protagonista como lhe deve, né? A cultura pop ainda tá devendo, brasileira. Mas quem sabe, em breve nós teremos. A gente já tem aquela HQ do Kleber, tu vai lembrar, velho, que foi feita sobre Palmares. Sim, sim. Procura aí que eu vou agora me pegar um chicote e me autoflagelar, porque... Ou então eu tenho que tomar algum remédio pra memória, porque realmente eu tô... Enfim, mas Ivo, você deu um chute muito bom, mas a resposta está errada. O primeiro intelectual negro... Só pra falar, Pablo, era Marcelo de Salete, né? Isso, o autor, Marcelo de Salete, ele escreveu essa HQ muito boa. O primeiro intelectual a defender a contribuição da cultura africana no Brasil foi um cidadão chamado Manuel Querino. Ele foi um intelectual negro baiano. Ele nasceu há 182 anos. Foi jornalista, enfim. E Manuel Querino, ele foi um dos primeiros pensadores negros brasileiros. Ele foi jornalista, escritor, historiador, político, desenhista, músico e ainda foi pintor. Ele era, assim, um cara de uma inteligência absurda e multi-habilidoso. Lá no século XIX, ele nasceu em Santa Maria da Purificação e morreu em Salvador em 1923. Infelizmente, como diversas outras narrativas de vida de personagens negros no Brasil, sua narrativa não foi assim tão conhecida da história pública, né? A população não conhece tão bem o Quirino. Tem um podcast muito bom que foi criado e o nome do podcast é em homenagem a Manuel Quirino, que é o Projeto Querino. Inclusive ouçam, que é um podcast muito bom. O Manuel Quirino, ele foi fundador do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia e da Escola de Belas Artes lá em Salvador. Então, assim, sócio fundador do IGHB, né, o Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, e foi um dos primeiros, inclusive foi membro da Irmandade dos Homens Pretos, e ele foi o primeiro intelectual a defender, contrariando todos os outros intelectuais da época, a defender a importância da contribuição dos povos pretos africanos na construção da cultura brasileira. Enquanto todos os outros depreciavam, enquanto diversas narrativas jogavam lá para baixo a contribuição dos negros, e aí você pega todos aqueles tradicionalistas, se não me engano, um dos primeiros historiadores brasileiros foi o Van Hagen, e ele exaltava o branco e depreciava o preto e o indígena. O Quirino, ele exaltava a contribuição, em pleno século XIX, ele exaltava a contribuição da população preta africana na formação da cultura brasileira, né? Então, assim, o cara merece ser lembrado dia a dia.
E aí, Ivo, gostou de saber disso? Adorei, é importantíssimo. Assim, é muito importante a gente conhecer as histórias. Vou pesquisar mais sobre. E, inclusive, voltando ao Dr. Luiz Gama, que anos depois foi reconhecido como doutor, né? Se a gente for olhar por uma ótica, ele foi o cara que implantou a defensoria pública no sistema de justiça brasileiro, né? E as defesas que ele fez, assim, foram importantíssimos para o movimento negro, para o movimento abolicionista. Assim, o cara é o meu super-herói. Inclusive, agora eu estou dando aula e eu fiz uma aula mostrando o outro lado da abolição oficial, né? Porque a história nos vende de que Bebel foi a grande heroína da nação, assinando a lei da abolição da escravidão no Brasil, mas a gente sabe que se a gente for se aprofundar na história, não é bem assim. Perfeito. Não é bem assim. Inclusive, a gente tem minipédia sobre Luiz Gama, né, Cleber? O caso da libertação dos 200 escravizados? Sim, temos uma minipédia falando sobre esse caso. A pessoa pensa assim que se fosse um caso, não sei, nos Estados Unidos, por exemplo, nossa, ia ter filme, seriados, HQs, animações, porque é uma história realmente espetacular de Luiz Gama em termos assim de luta. Ele lutou e teve suas conquistas. Ou seja, no Brasil realmente, enquanto se fala da história dos marginalizados, negros, indígenas, ocorre um apagamento histórico gigantesco. Essa é a realidade. Tem o filme, né? Saiu o filme. Vamos esperar aí mais produções, eu espero. Eu assisti o filme, achei um pouco tímido, assim, mas acho que, assim, vale a pena assistir, porque, assim, você vai, busca a história e aí você assiste o filme, acho que faz todo um pouco sentido, assim. É que filme, né, tem que ser enxugado um pouco, mas acho que faltou mostrar um pouquinho mais das conquistas do Dr. Luiz Gama. Outro personagem que daria um trabalho muito bom é o Dragão do Mar. Dragão do Mar, o Xangadeiro. Lá no Ceará. Enfim, diversos personagens, né? Espero que alguém consiga. A galera do cinema consiga, né? A gente fica na torcida. Bom, essas indicações agora que a gente vai fazer são um oferecimento aos nossos apoiadores e apoiadoras que mantêm este podcast funcionando, né, Cleber Roberto? Isso mesmo. Essa parte de indicações é um oferecimento aos apoiadores do Historiante, pessoas que acreditam aqui no projeto do Historiante e fazem seu apoio, ou através do apoia.se/historiante, ou através do aplicativo Orelo, aplicativo super simples e fácil de se instalar, ou através do Pix Historiante. E nós mandamos um afetuoso abraço e muito obrigado para Andréia Araújo de Souza e Eduardo dos Santos Silva. Para vocês e para todos os outros e outras, um muito obrigado e agradecemos enormemente o apoio que vocês dão aqui para o Historiante. E só aqui, antes de passar a palavra para Pablo, eu pesquisei aqui rapidinho sobre aquele prefeito. Não é um prefeito do Rio Grande do Sul, é de Santa Catarina. É o prefeito de Balneário Barra do Sul, Santa Catarina, Valdemar Baraúna da Rocha, do PP, sugeriu uma correlação entre as enchentes do Rio Grande do Sul e o suposto dado estatístico mencionado por ele de que o estado gaúcho tem menos igrejas do que o restante do país. Essa informação aqui está na CNN Brasil. Receba. E aí, meus amigos, quem quer começar? Eu vou começar a sugerir aqui. Vou dar primeiro a sugestão de série. Eu assisti recentemente 2 séries sobre o universo nipônico, né, dos samurais. Uma eu assisti recentemente, a outra tem tempão que eu assisti. Gostei das 2, né? Eu vou sugerir Samurai de Olhos Azuis, do Netflix.
É uma série de animação. No início não empolga tanto, depois é que vai pegando o ritmo. E conta a história de uma mestiça japonesa, né? Sua mãe foi possivelmente estuprada por um colonizador europeu. Não colonizador, mas um mercador. Porque os europeus eles não conseguiram colonizar o Japão. Eles faziam acordos com o Japão. E ela nasceu com um defeito para a cultura nipônica. E aí depois fica até a sugestão para vocês pesquisarem, tá? Eles achavam pessoas com olhos claros, azuis, por exemplo, como pessoas defeituosas. Porque os olhos azuis representariam... Enfim, não representaria o ideal de beleza japonês. Então ela nasce mestiça e toda essa história faz com que ela tenha um ódio mortal pelos europeus e queira, de fato, matar, assassinar os caras que ela supõe que sejam seus possíveis pais, né? Ela não sabe quem é seu pai exatamente, mas ela vai atrás dos caras porque ela quer eliminá-los. A outra série é o Yasuke, da Netflix. Yasuke, a história dele, por mais que alguns nerdolas achem que é mentira, a história de Yasuke é verdade, tá, gente? Yasuke existiu de fato. Ele foi um homem negro que chegou ao Japão feudal ainda como escravizado de senhores portugueses. Lá ele começa a sua iniciação como samurai. Acontecem alguns eventos que fazem com que ele deixe de ser escravizado e ele de fato se torna o primeiro, e não sei se único, não sei mesmo de fato, desconheço, samurai negro da história do Japão. Então o Yasuke existe, e agora Yasuke ele é um dos protagonistas do novo jogo Assassin's Creed que se passa no Japão feudal. Então é uma história muito boa, muito bonita, e vale a pena assistir a série, tá? De música, aí eu assisti também outra série de animação, um anime japonês chamado Ilha das Sombras. Eu gostei muito do enredo, achei muito bacana. Tem tempo que eu não tinha assistido um anime tão bacana. E a música tema de encerramento, ela tem um nome muito grande. Shitsuren Song Takuzanki Ite Naite Bakari no Watashi o Amor, que em português significa eu que choro constantemente enquanto ouço muitas canções sobre amores não correspondidos. É gigantesco. Pois é, a artista que canta é a Hiria. É uma música muito bonita, pra quem curte anime aí, eu acho que vocês vão gostar também, viu? Tanto da música quanto da série Ilha das Sombras. Então é como se fosse uma indicação dupla aí. Essa música vai para nossa playlist. Vamos botar uma musiquinha bonitinha, aí depois o Kleber vem com os heavy metal para chacoalhar a cabeça, né? Passa a bola para vocês, meus amigos. O que é que vocês querem sugerir? Bom, eu vou sugerir duas coisas. É um documentário que eu assisti na Netflix. Na Netflix não, desculpe. Na Globoplay, Corpolítica. Aproveitar que agora essa semana a gente tem a parada LGBTQIAP+, e a Corpolítica ela fala sobre a trajetória de 6 candidatos nas eleições de 2020 até candidatos de Minas, São Paulo e do Rio, salvo engano, e boa parte deles são LGBTQIAP+, e aí mostra a trajetória, todo o processo, como foi, fala sobre a aceitação. Eu acho que é muito interessante pra gente assistir. E aí eu vou dar uma dica de um artigo também, é um jabá meu. Eu escrevi um artigo, como a gente está falando sobre política e religião, eu escrevi um artigo para o Portal Águia, Fé de Milhões, onde eu faço ali uma análise sobre a relação da igreja e a política,
né? O próprio nome já é bem provocativo, fé de milhões, né? Então já mostra ali o caminho, tá? E é isso. Vou mandar aqui minhas indicações. Eu vou indicar aqui um livro que eu estava até nesse último final de semana, estava rejogando ele, que é o livro-jogo O Feiticeiro da Montanha de Fogo, que é um livro-jogo que você pode jogar sozinho. Basta você ter lápis, 2 dados e bastante curiosidade, porque é um livro-jogo excelente, faz parte daqueles Fighting Fantasy, Aventuras Fantásticas. E esse Feiticeiro da Montanha de Fogo, ele é de Steve Jackson e Ian Livingstone. E, como eu disse, você pode jogar sozinho, você não precisa de um mestre, como numa mesa de RPG. E ele vai se passar na história de um guerreiro que ele precisa passar por vários desafios, enfrentar vários monstros, até chegar no desafio final, que é enfrentar exatamente o Feiticeiro da Montanha de Fogo. E só vou dar uma dica para você que for pegar esse livro para jogá-lo. Você anota o caminho dele, porque quando você entrar em um labirinto que tem nessa montanha, você vai precisar saber por onde está andando para não ficar voltando sempre para as mesmas encruzilhadas. E você pode adquirir esse livro lá no site da editora Jambô. Ele tá baratinho, R$ 29,90, e também dá até aquela ajuda para a editora Jambô, que teve um prejuízo assim gigantesco, porque eles são do Rio Grande do Sul e acabaram perdendo uma quantidade enorme do estoque de livros deles. Muita coisa nova que estava, digamos, na ponta ali para ser distribuída e acabou perdendo nas cheias do Rio Grande do Sul. E aí é uma ajuda, né, para essa editora tão importante aí para o cenário do RPG nacional. E como indicações de músicas, como bem disse Pablo, eu vou indicar 2 musiquinhas aqui para você curtir, que são as músicas que já estão fazendo quase 2 décadas de lançamento, que são as músicas Emerald Shorts, da banda Rhapsody of Fire, e a música Wing of the Wind, da banda Eden Bride, que são 2 músicas aí. Uma, a da Eden Bride, é naquela pegada mais metal melódico, com vocal feminino, e o Rhapsody, para quem não conhece, é uma pegada bem épica, metal melódico, sinfônico épico. Então são as minhas indicações aí para vocês nesse final de semana. Beleza, então é isso. Amigos, abemos podcast? Abemos. Subiu fumaça branca. Pois é, tamo aí junto mais uma vez. Foi bacana, foi legal e chegamos ao final de mais um episódio. Queria agradecer a você que nos ouve até o final e dá o tchau coletivo conosco. Eu sei que você tá aqui por amizade e saiba que é por você que nós produzimos esse podcast a cada semana com muita alegria, apesar de todas as dificuldades possíveis que vocês possam imaginar. Um dia vamos gravar um episódio só para falar o quanto foi difícil gravar os episódios. Então é isso, um grande abraço e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3, tchau! Tchau.